Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Grupo de Verdade. Fechamos aí a 11ª semana do grupo e, como de costume, é claro, tem o resumão semanal aqui do domingo. Então vamos começar por um assunto que a gente falou lá no comecinho da semana, que é o seguinte: os investidores, principalmente os iniciantes, dão uma importância gigantesca para a cotação. Então analisam um gráfico de cotação, se a cotação está subindo muito, se a cotação está descendo pouco, e utilizam isso como critério para comprar ou vender uma ação. Isso é um erro gigantesco. A cotação, o preço, é a última coisa que a gente olha. E aí eu dei um insight para vocês mostrando um caso real, né? um case real, mostrando para vocês que a cotação ela tende a seguir o lucro. Ela tende a convergir com o lucro. O que isso significa? Nenhuma empresa, nenhuma ação, ela é precificada por algo que não seja ou um lucro atual ou uma projeção de lucro. Então, por isso que empresas que possuem um crescimento acentuado, um crescimento anual acentuado de sua receita e de seu lucro, possui um indicador de preço sobre lucro maior. Por quê? Porque o mercado já está, de forma antecipada, precificando o aumento desse lucro para no futuro isso se convergir. Então, independente se está próximo agora ou se tem alguma disparidade no momento, no longo prazo, esses dois indicadores, esses dois elementos, eles tendem a se convergir em algum momento, porque a cotação nada mais é do que o quanto você está disposto a pagar para ter um retorno como acionista. O que vai te dar esse retorno ao acionista é o lucro que vai entrar para a empresa, que vai causar ou a valorização dessa empresa ou a distribuição de lucros que vai voltar assim para você, acionista. Então se preocupe em olhar o lucro, em olhar os fundamentos, em olhar realmente a governança, a lucratividade, a atividade, o que aquela empresa está envolvida, e deixe a cotação para olhar no final, deixa por último para você precificar e fazer alguma comparação de preço com outra empresa do segmento ou com alguma outra oportunidade. A importância do preço é muito menor do que as pessoas dão. Sim, tem alguma relevância, mas é muito mais trabalhoso você conseguir fazer uma boa precificação do que você conseguir analisar os fundamentos de uma empresa e escolher uma empresa boa para você se tornar sócio. Fechado? E aí a gente partiu para uma dica que eu dei, na verdade, em relação à compra de ações agora no final de ano. É algo que eu faço, na verdade, e que tem vários investidores que também fazem e recomendam isso, que é não comprar ações antes de você estar próximo do fechamento, do período de fechamento do mercado para o final do ano. Vou esclarecer melhor isso. Quando a gente compra uma ação na corretora, ela demora o dia atual mais 2 para ser liquidado na sua conta da corretora, ou seja, para aquele dinheiro realmente considerar como fora da sua conta, e aí sim considerar ali que você gastou aquele dinheiro para comprar aquela ação. Porém, nas corretoras, quando você compra a ação, essa ação já entra ali, já fica no seu nome ali na corretora, e como seu dinheiro está lá, ele vai ser liquidado 2 dias depois. Qual o grande problema se você compra no finalzinho do ano, perto do fechamento de mercado, desse finalzinho aí, depois de Natal, e compra essas ações mesmo assim nesse período, antes de 2 dias desse mercado fechar? O grande ponto é que você vai comprar, as suas ações vão entrar no seu nome na corretora, porém o dinheiro ainda não vai ser liquidado, ele só vai ser liquidado no ano posterior. E aí o problema disso é no imposto de renda, que quando você for declarar imposto de renda, vai constar tanto as ações que você comprou, quanto o dinheiro que você usou para comprar essas ações. Então isso dá uma confusãozinha, você tem alguns jeitos de resolver, você coloca uma observação, enfim, é algo mais específico, mas o grande ponto é que não tem necessidade. Muito mais fácil ou você comprar antes, e no caso desse ano, no dia 19, ou você comprar antes, ou você comprar depois, em janeiro. Não tem necessidade, de 5 dias não vai ser o que vai mudar o seu aporte. Então, para você não ter preocupação e para você declarar seu imposto de renda de forma muito simples, que é o que tem que ser feito para ações, a parte de declarar imposto de renda para ações é muito simples,
Para você não complicar a sua vida, é muito mais fácil você seguir essa dica. Como já passou do dia 19, não adianta muito eu recapitular isso aqui, mas é mais para te explicar o porquê que algumas pessoas fazem isso e para você também já ter essa visão pro ano que vem, se você lembrar disso, mas eu vou repetir ano que vem também se você estiver lá no grupo de verdade. E aí, falando sobre imposto de renda, é uma coisa que vocês têm muitas dúvidas, então mandaram várias dúvidas sobre o assunto. Eu resolvi fazer algo bem geral realmente, bem macro, para te falar o que você vai precisar, as principais regras que você vai ter que seguir para declarar o imposto de renda sendo investidor. Primeiro ponto que é muito importante é que se você comprou uma açãozinha no fracionário, uma ação de R$15, não importa, você vai ter que declarar o imposto de renda, mas não fique assustado que você não vai pagar nada mais por isso. Você simplesmente vai declarar todas as ações que você comprar lá na parte de bens e direitos. Você vai declarar que você tem esse bem, essa parte societária da empresa ela é um bem seu, então você tem que declarar isso no imposto de renda. Isso não vai fazer você pagar nada mais por isso. Os dois principais casos que vão fazer você pagar imposto de renda sobre a negociação de ações primeiro, se você vender mais do que R$20 mil em ações em um mesmo mês. Aí sim você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro que você tiver. Segundo, se você comprar e vender no mesmo dia, também com lucro, conhecido como day trade, se você fizer essa compra e venda no mesmo dia com lucro, aí sim, também você vai ter que pagar um imposto de renda sobre essa diferença, sobre o lucro que você tiver. Fechado? E aí é claro que a gente tem vários casos específicos que a gente pode aprofundar mais, mas essas são as regras mais geraizonas que podem te ajudar. A maioria tem essas dúvidas mais simples, o resto são muito casos mais específicos. Depois a gente teve a carteira de verdade número 3, onde a gente fez a compra aí essa semana da VEG, NBR e o fundo HGL11, fundo imobiliário. Lembrando que, mais uma vez, isso não é uma recomendação de compra, definitivamente a carteira tem muito mais o intuito educacional para mostrar para vocês como funciona a metodologia que eu utilizo para montar uma carteira, para pilotar ela e assim por diante. O resultado dela está sendo muito bom e a série está sendo muito legal porque eu mostro na prática, eu compro na prática, eu controlo as ações na prática, eu vejo a rentabilidade na prática. Então vocês conseguem ter uma ideia de como funciona você montar um portfólio, enfim, você criar uma carteira. Mas nada adianta se vocês entrarem lá e comprarem a mesma coisa que eu compro, porque isso não dá certo, não adianta. A primeira hora que algum ativo que eu comprar cair, ou que primeiro que não vai encaixar com o seu perfil de risco e com a sua carteira que você tiver montada, porque isso é algo individual que você tem que aprender a montar. Segundo, que você comprando por alguma dica de alguém, mesmo que isso não seja uma dica que você considere como dica, na primeira queda que tiver, você vai vender na baixa, vai perder dinheiro porque você não sabe por que comprou, você não sabe por quais fundamentos você adquiriu essa ação. Beleza? Então a gente parte para o último insight, que é sobre os fundos imobiliários. A gente teve uma live com o Danilo Bastos, que é especialista no assunto, e aí tiveram vários insights, foi realmente bem bacana a live, e um dos principais que eu retive foi que uma dica que ele dá principalmente para quem está começando, é algo bem interessante, é para focar para estudar algum fundo imobiliário, foque nos maiores. E isso serve tanto para as ações, a gente já deu alguns insights aqui, de você, quando for começar a entender, focar nas blue chips, né, que são as grandes empresas da bolsa, a mesma coisa para fundos imobiliários. Você focar em tentar estudar os que são pequenininhos, enfim, os que são novos e que são uma tendência maluca, você vai perder tempo, você vai gastar muito mais energia do que se você focar nos grandes fundos imobiliários que possuem os grandes gestores, que possuem maior patrimônio, enfim, com grande liquidez, tem maior chance de ser um bom fundo imobiliário e você conseguir diversificar ali naquele setor, dar esse primeiro passo na renda variável através de fundos imobiliários, ou se você já tiver ação, dar os primeiros passos no fundo imobiliário, mas enfim, você consegue direcionar sua energia a algo que tem até mais informações, é até mais fácil de você estudar. Fechado? Então foi isso, fechamos a 11ª semana, semana que vem vai ser dia 29 de dezembro, que vai cair o domingão, dia do resumo clássico semanal, mas não achem que não vai ter, porque sim, mandarei lá no grupo e botarei aqui no YouTube também, mais um resumo clássico da semana do grupo de verdade. Não estarei aqui, estarei já viajando, porém colocarei para vocês, não pode falhar nem um dia o resumão do grupo de verdade. Fechado? Então é isso. Feliz Natal aí para todo mundo, muita paz, saúde, alegria para a galera do grupo
de verdade. Estamos juntos, aquele abraço.